O terceiro tópico, que é a vida, que parece ser uma contradição completa da segunda lei. Um organismo vivo, ele está se desenvolvendo a partir de quando ele é gerado e, aparentemente, está com um grau de ordem crescente. Isso não é uma violação da segunda lei da termodinâmica? Bom, não é, por uma razão muito simples. É que um ser vivo não é um sistema isolado. É o oposto. Ele está em forte interação com o seu ambiente o tempo todo. Ele respira, ele se alimenta, e é graças a isso que ele sobrevive, cresce e, aparentemente, aumenta a sua ordem. Então, Schrödinger escreveu um livro que teve muita influência na biologia, chamado O que é a Vida? E ele diz o seguinte: um organismo vivo se alimenta de negentropia. O que é negentropia? É simplesmente entropia negativa. Em lugar de desordem, é ordem. Mas Schrödinger talvez não soubesse que, muito antes dele, o fundador da mecânica estatística, Boltzmann, já havia entendido e mencionado isso em 1875, da ordem de quase que meio século antes de Schrödinger. E ele estava falando dos vegetais, mas aqui eu estou traduzindo Boltzmann. Ele diz o seguinte: a luta dos organismos pela vida não é uma luta por matérias-primas. Para eles, ar, água e o solo são abundantes. Também não é uma luta por energia que existe em qualquer deles sob a forma de calor. É uma luta por negentropia, que é fornecida pela transferência de energia do Sol quente para a Terra fria, o que mostra que Boltzmann tinha entendido muito profundamente a origem da vida, porque realmente é o Sol que é o grande responsável pela manutenção da vida na Terra. A religião mais científica, a meu ver, era do Egito Antigo, dos adoradores do Sol, porque o Sol é que realmente fornece e mantém a vida na Terra. Então, o que acontece é que a entropia do Sol aumenta pela emissão de radiação luminosa para o espaço e, ao chegar à Terra, é que isso permite que seres vivos se desenvolvam, diminuindo a entropia. Isso acontece por uma combinação de efeitos que estão esquematizados aqui, mostrando o que acontece com a energia solar. Ela tem um tipo de efeito que é o que vai gerar a ordem de seres vivos através da fotossíntese realizada pelas plantas. As plantas absorvem gás carbônico da atmosfera e água da atmosfera, do solo, e produzem, através disso, uma substância que é a glicose ou congêneres, que vai permitir a alimentação. São moléculas ordenadas, criadas pelo Sol, e que vão ser assimiladas pelos seres vivos, começando pelos vegetais, através de um efeito inverso,
que é o que se chama respiração celular. Então, aí é o contrário e há produção de oxigênio para a atmosfera. Mas tudo isso gera a substância básica, que é o motor da vida, se quiserem, que é chamada de ATP, o trifosfato de adenosina, a molécula crucial para transmitir energia aos seres vivos. Bom, é possível escrever a fotossíntese como se fosse uma reação química, 6 moléculas de CO2 e 6 de água mais a luz levam a glucose C6H12O6 mais 6 moléculas de oxigênio. Só que essa fórmula não representa nem de longe o mecanismo da fotossíntese, que é extremamente sofisticado. Eu levaria mais de um colóquio aqui para explicar, de fato, todo o mecanismo da fotossíntese. Mas é através desse processo de respiração celular que esse oxigênio gerado teve um efeito tremendo sobre a atmosfera da Terra. Bom, então, esse efeito se realiza nos chamados cloroplastos de folhas verdes. Uma célula vegetal típica tem dezenas de cloroplastos que absorvem a luz solar por uma molécula de um pigmento chamado clorofila. Aí fornece a energia. E aí, a partir do CO2, vai produzir o ATP e depois, como eu disse, pela respiração celular, vai passar essa energia ao vegetal ou pela alimentação ao animal. Bom, então, o Sol contribuiu para tornar a vida possível, também, não só dessa maneira, mas por um efeito que hoje em dia é pensado como sendo um vilão do aquecimento global, que é o efeito estufa. Se não existisse efeito estufa, a temperatura média da atmosfera em torno da Terra seria 18 graus negativos. Graças ao efeito estufa, o valor médio é da ordem de 14 graus positivos. A teoria, para entender fundamentalmente a biologia, é a teoria da evolução de Darwin, que formulou essa teoria depois de viajar durante 5 anos, contornando a América do Sul. Ele era um naturalista apaixonado e ele observou nas Ilhas Galápagos, que é um arquipélago de muitas ilhinhas vulcânicas dispersas e isoladas a 1000 quilômetros do Equador. E observou que pássaros chamados tentilhões tinham bicos de formas diferentes em cada uma dessas ilhas e que era adaptado ao tipo de alimentação que se encontrava nelas. Folhas, frutos, sementes, insetos ou vermes. E aí, nesse tratado famoso, A Origem das Espécies, ele explicou qual era essa origem. Nas Ilhas Galápagos, as populações dos pássaros ficaram segregadas por barreiras do oceano, não podiam cruzar umas com as outras. E aí, variações naturais entre os indivíduos diferentes favoreceram aqueles que tinham bicos mais aptos a aproveitar a alimentação disponível, e aí foi transmitido para eles, pelos descendentes. O geneticista Theodosius Dobzhansky, que teve importância grande para a genética no Brasil, formulou essa frase totalmente válida. Nada na biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. Vamos agora